Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vamos Morar na Europa? Hoje iremos trazer algo para reflexão que muitas poucas pessoas fazem ao escolher um país para morar ou para fazer turismo. Estamos falando de conhecer a forma de governo do país escolhido. Alguns podem perguntar, o que isso tem a ver com o objetivo do canal? Tem tudo a ver. A forma de governo determina tudo que interfere na vida do seu povo, como políticas sociais, liberdade religiosa, liberdade sexual, liberdade de se manifestar. Em suma, a forma de governo diz tudo sobre uma nação. Assim sendo, existem basicamente três formas legítimas de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia, e três formas ilegítimas, que é a tirania, a oligarquia e a demagogia. Na monarquia, o poder político concentra-se nas mãos de uma única pessoa, que carrega consigo a soberania. O monarca deve estar capacitado para o cargo que lhe compete, pois, caso contrário, o governo pode degenerar-se e tornar-se uma tirania. Aristocracia. Um grupo de pessoas aptas a governarem assumem um poder. Caso o governo seja injusto e não represente o povo, a tendência é que ele se corrompa, tornando-se uma oligarquia. A democracia. Quando as pessoas se reúnem para distribuir entre si o poder político, temos uma democracia. No entanto, é necessário observar os rumos que esse governo toma, pois a sua degeneração leva à demagogia, em que representantes políticos têm um governo que beneficia certa parte da população e esquece da outra parte. Nós ainda temos outro tipo de governo que é muito pouco falado, mas que existe na Europa, que é o Principado. Diferente da República, o poder no Principado é essencialmente concentrado na mão de um único governante, que chefia o Executivo e o Legislativo. Como você pode perceber, as falhas das formas de governos consideradas legítimas podem levar às formas ilegítimas pelas degenerações das suas ações. A tirania é uma degeneração da monarquia que ocorre quando o monarca passa a agir com injustiça e incompetência, exercendo o poder de forma extremamente arbitrária. Oligarquia. Quando a aristocracia passa a legislar em causa própria e não se preocupa com as ações justas ou com o bem comum, há uma degeneração que resulta na oligarquia. Demagogia. Quando a massa da população preocupa-se apenas com aqueles que estão no poder, ou quando se preocupam apenas com a massa, deixando as elites de lado, o sistema democrático torna-se uma demagogia. Dito isso, chamamos sua atenção para quando você for escolher o país da Europa para turismo ou moradia, pois isso vai determinar o tamanho da sua liberdade, vai determinar o que você pode ou não fazer, e essa limitação pode trazer gravíssimas consequências que podem impactar sua vida para sempre. Vamos colocar isso de forma mais usual? Quando você fala em liberdade religiosa, você fala prestar culto de qualquer natureza, qualquer religião, qualquer tipo de culto. Quando você fala na liberdade sexual, é ter liberdade para escolher a sua sexualidade. Quando você fala em igualdade de gênero, é ter os mesmos direitos, homem e mulher.
Quando você fala em liberdade de se manifestar, é você ter voz, poder dizer o que pensa e deseja. Ter uma justiça eficaz é ter acesso à justiça, ter um processo julgado em tempo razoável. Isso faz toda a diferença. Então, precisamos verificar se o regime é democrático, autoritário e totalitário. Demagogia. Quando a massa da população se preocupa apenas com aqueles que estão no poder, ou quando se preocupa apenas com a massa, deixando a elite de lado, o sistema democrático torna-se uma demagogia. Então, precisamos verificar se o regime é democrático, autoritário ou totalitário. Os regimes democráticos são aqueles em que as ações políticas são tomadas em conjunto por um corpo da sociedade que compreende a maioria da população. Um regime autoritário é aquele em que parte da população é excluída das decisões políticas e o poder é exercido autoritariamente por um grupo de pessoas ou por uma pessoa passando por cima das leis e controlando a vida e a atividade política. Já os regimes totalitários, como os que ocorreram na Europa no século XX, o nazismo, o stalinismo e o fascismo, são aqueles em que todos os aspectos da vida política e da vida privada são controlados por um governo extremamente autoritário e por meio de um processo de hiperinflação do Estado. Pensando que todo extremo é preocupante, percebe-se o crescimento da extrema-direita na Europa nos últimos anos. A vitória de uma colisão de extrema-direita nas recentes eleições da Itália marca a chegada do extremismo no governo de um dos países mais importantes da Europa. Com esses resultados, Giorgia Meloni, líder eurocrática do partido Irmãos da Itália, que reivindica o ditador Benito Mussolini, se tornou primeira-ministra. Com o slogan Deus, Pátria e Família, Meloni, de 45 anos, liderou uma campanha baseada no eurocentrismo, rejeitando a União Europeia e nas políticas anti-imigração, além de propor a redução dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e das políticas anti-imigração, além de propor a redução dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e de acesso ao aborto. Sua ascensão marca o mais recente avanço da extrema-direita na Europa. Eurocética, anti-imigração e socialmente conservadora, parece transcender fronteiras. Quem vem se espalhando pelo continente nos últimos anos e especialmente desde a crise dos refugiados de 2015. Os Irmãos da Itália, liderado por Meloni, obtiveram 26% dos votos nas eleições gerais. É um desenvolvimento impressionante para a jovem política. Meloni foi uma das fundadoras, em 2012, dos Irmãos da Itália, uma ramificação do movimento social italiano, um partido fascista fundado em 1946 pelos seguidores de Mussolini. Suécia. No início de setembro do ano passado, os democratas suecos surpreenderam ao se tornar a segunda maioria do país depois de seus bons resultados nas eleições gerais. Com raízes neonazistas, os democratas suecos terão um papel importante na política sueca a partir de agora. Sua popularidade, como a de tantas outras forças de extrema-direita na Europa, disparou após a crise migratória de 2015, quando vários países europeus, inclusive a Suécia, decidiram abrir suas portas para refugiados
que fugiam da guerra. Hungria. No poder desde 2010, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, construiu uma base de poder precisamente graças às suas políticas anti-imigração, que lhe renderam o apoio de eleitores de extrema-direita e prejudicaram a oposição. À medida que a crise migratória se normalizou, Orbán e seu partido voltaram a atenção para membros da comunidade LGBT, para proibir a educação sobre orientação sexual nas escolas, uma medida considerada por alguns setores como discriminatória. As relações entre Budapeste e Bruxelas nesse contexto têm sido muito tensas. Em fevereiro, o Tribunal de Justiça da União Europeia abriu caminho para restringir o envio de fundos à Hungria por descumprimento de normas europeias, especialmente ao impor controle político ao sistema judicial e à mídia e o restringimento dos direitos básicos. E o bom relacionamento entre Orbán e Putin, o presidente russo agora envolvido em sua invasão da Ucrânia, prejudicou ainda mais esta relação. A Polônia também foi atingida pela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e pode sofrer restrições na transferência de fundo da União Europeia para programas de saúde pública, digitalização e cuidado ambiental. A Hungria e a Polônia reagiram rapidamente em termos de liberdade de imprensa, independência dos juízes e direito de protesto, disse a Anistia Internacional. Antigas repúblicas comunistas que sofreram após o colapso da Rússia em 1991, ambos os países se beneficiaram de ajuda econômica desde a adesão à União Europeia em 2004. No caso da Polônia, o partido de direita, Lei e Justiça, governa desde 2015 e seu atual primeiro-ministro é Mateusz Morawiecki. França. Por trás das vitórias de Macron nas eleições presidenciais de 2017 e 2022, na França, aparece a sombra da extrema-direita Marine Le Pen, da Frente Nacional, que chegou ao segundo turno nas duas vezes. Atualmente, Le Pen, de 53 anos, é membro da Associação Nacional Francesa dos por Calais, a cidade costeira de frente para o Reino Unido, onde se concentram os imigrantes que se dirigiam à Grã-Bretanha. Le Pen se opõe à migração e, especialmente, à influência do Islã na França. É eurocética e defende o nacionalismo econômico, dizendo que representa as classes trabalhadoras francesas que sofrem com a globalização e o processo tecnológico. Ela também tem sido uma admiradora vocal de Putin e se opõe fortemente à OTAN, da qual a França é um dos seus pilares. A situação em outras partes da Europa. Os partidos de extrema-direita estão consolidados em quase todo o continente europeu, embora em todos os países estejam tão próximos de oposição ao poder. Na Alemanha, o partido Alternativa para a Alemanha cresceu rapidamente sua agenda contra os migrantes e a União Europeia, até se tornar a terceira força em 2017. Embora desde então sua influência tenha sido reduzida, enquanto na Espanha o partido Vox, também com agenda ligada à extrema-direita, é atualmente a terceira força no Congresso dos Deputados com 52 cadeiras. E na Áustria, o Partido da Liberdade Austríaco
é a quarta maior força, com 30 assentos. Sua popularidade, no entanto, está em declínio. Nas últimas eleições, obteve 17% dos votos, enquanto que em 2017 havia alcançado 26%. E um espaço na coalizão do governo, que foi posteriormente dissolvida em 2019. A esquerda e a direita afirmam que a política de extrema-direita inclui pessoas ou grupos que defendem opiniões extremas, nacionalistas, xenofóbicas, racistas, fundamentalistas, religiosas ou outras opiniões reacionárias. A classificação de extrema-direita é toda manifestação humana que possua orientação considerada exageradamente conservadora, elitista, exclusivista e que alimente ainda noções preconceituosas contra indivíduos e culturas diferentes das de seu próprio grupo. Assim, é considerado de extrema-direita o indivíduo ou grupo ou filosofia que se localiza mais à direita do pensamento de direita comum a todas as sociedades do planeta. Muitas vezes o termo é utilizado para sugerir um indivíduo ou um grupo com ideias extremistas, preconceituosas ou ultraconservadoras. Seja como for, o pensamento extrema-direita em geral está baseado na crença, muitas vezes messiânica, da condição especial de determinado povo, cultura ou crença, bem como na iminente ameaça que este grupo irá ou já está sofrendo por parte de outros grupos diferentes em meio ao seu caminho ao domínio de todas as outras sociedades, sendo necessária a união e a mobilização contra tal ameaça vinda do outro lado. Nosso canal tem a função de informar e mostrar a Europa para os brasileiros de uma forma clara, aberta e sem arrodeio. Por isso, temas como esse, juntamente com temas descontraídos, mostrando as belezas dos países da Europa, estarão sempre presentes em nosso canal. Este é o nosso objetivo. Finalizo lembrando uma pequena história. Veio à minha memória uma história contada na autobiografia de Martin Luther King, onde, logo no início, ele coloca uma carta que ele escreveu para seu pai quando ele foi fazer teologia em Boston. Em uma época de segregação racial, onde os negros não tinham os direitos que têm hoje. Na carta, ele começa dizendo: Pai, eu estou seguindo todos os seus conselhos. Já fiz amizade com o pessoal da cozinha, pois, sendo ele negro, se ele não fizesse amizade com o pessoal da cozinha, ele não iria comer. E ele continua: minhas notas estão boas, minhas notas estão indo bem, aqui faz muito frio, no sul era melhor. E conta tudo o que estava acontecendo com ele. E no final da carta ele diz: Pai, vírgula, eu não faço nada aqui que eu não faria em sua frente. E assim eu termino esse vídeo, desejando a todos uma ótima semana e convidando você a: vamos morar na Europa?